Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo com dicas interessantes aqui sobre o CorelDRAW. Solta a vinheta que a gente volta já já. Bem, então vamos aqui, né, dar sequência nas nossas dicas, né, esses vídeos aqui de dicas específicas sobre recursos do CorelDRAW, e hoje nós vamos falar sobre suavizar curvas de modo interativo, né? Então nós temos aqui já alguns exemplos de curvas, né, de vetores. A gente vai fazer também com um arquivo aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu tenho aqui esse vetor, vou aproximar um pouquinho mais. E aqui a gente tem, ó, suavizar. Olha só, a gente pode mudar aqui a espessura, né? Aliás, o raio da ponta, né? Espessura não, o raio da ponta e a velocidade de aplicação do efeito. Para mudar aqui a espessura, aliás, o raio, só a gente digitar aqui 8, ou então tem uma outra dica assim que eu já vou dar além na ferramenta aqui. Se eu segurar Shift e subir ou baixar, ele vai diminuir, ou vir para a esquerda ou para a direita também, beleza? Então fica essa dica aí também já adicional. E aí o que a gente vai fazer? Eu começo a passar aqui, ele vai começar a arredondar, certo? De acordo com o número de passadas e, claro, de acordo também com o formato do vetor. E se a gente mudar aqui, vou voltar, veja, tá a quinazinha ali, né? E aí vou mudar aqui para 5, para vocês perceberem a diferença. Ó, a passada é bem leve, então a gente aumenta ali para ele aumentar essa passadazinha aqui, tá? Então eu sempre trabalho com 25, 30. E aí isso é de forma interativa. Claro que num vetor desse tipo aqui, ou num vetor como esse, a gente pode passar mais rápido, ou até mesmo aumentar bastante o raio da ponta e fazer uma passada mais diferente aqui. Então tudo depende de como você está trabalhando, do que é o conteúdo. Então, você seleciona, você pode usar a própria ferramenta para dar um clique e selecionar, e você alterna entre os seus objetos. Então se você está fazendo algo mais dinâmico, mais fluido, né, fica mais fácil de você trabalhar dessa forma. Como por exemplo aqui, ó. Deixa eu ampliar para cá. Eu tenho esses vetores aqui de conteúdo rasgado. Deixa eu selecionar, aproximar só para eles aqui. E aí vamos na ferramenta de suavizar. Ó, tá muito grande, né? Eu vou reduzir um pouquinho. Ela é grande aqui, ó. A gente já vai ter um espaço bem maior. Ele vai pegar um espaço maior e vai suavizar de modo mais rápido. Ele vai pegar, suavizar entre essa área que a gente está selecionando aqui, ó. Vou reduzir. Aí, ó, veja que aqui é uma diferença, tá vendo? Então, demorou a ele suavizar esse ponto aqui. Eu vou desfazer, vou aumentar aqui a ferramenta. Olha só como já mudou aqui a suavização, certo? Então, você vai fazendo os testes, vai se adaptando aí a como a ferramenta trabalha, certo? E vai entendendo melhor como que você pode aplicar isso aí. Eu dei um clique, já selecionou, e aí, ó, a gente já começa a suavizar aqui os nós do objeto. Beleza? Bem bacana, não é verdade? Agora nós vamos utilizar uma outra dica que é bem interessante para a questão da produção, de acordo com o seu fluxo de trabalho e como você utiliza o CorelDRAW, que é aplicar cor de modo automático. Então, eu vou selecionar esse objeto aqui, ele está agrupado, vou desagrupar tudo de uma vez. Vou selecionar essa parte aqui do porquinho, né, o verde aqui, e aí eu vou trabalhar com a guia aqui, cor, né? Guia não, a janela de encaixe cor. E como é que ela funciona? A gente a gente escolhe a cor. E aí mudei aqui preenchimento, ó, ele vai mudar a cor de preenchimento. Se eu colocar aqui um azul, preenchimento, ó, mudou a cor de preenchimento. Se colocar aqui amarelo, dá um clique e mudou a cor de preenchimento. Vou aproximar aqui. Ó, ele não tem contorno, certo? Deixa eu remover aqui para ficar mais fácil de perceber. Não tem contorno. Então agora eu vou colocar esse rosa aqui, aí contorno. Ele aplicou aqui o contorno, claro que está bem fininho, né?
Agora sim, aplicou aqui o contorno, tá vendo? E eu posso fazer da seguinte maneira, eu posso travar aqui o cadeado, e aí conforme eu for clicando, ele já vai mudando de acordo com o que eu marquei aqui, que foi preenchimento, tá vendo? Já vai mudando automático. Se eu marcar aqui contorno, e agora for mudando aqui, ó, ele já vai mudar automático a cor de contorno, certo? Então depende de como você usa no seu fluxo de trabalho, se você trabalha com a janela de encaixe e cor, se você trabalha com esse modo aqui, ou então com o modo de controles deslizantes aqui, né? E de acordo com o padrão que você trabalha, HSPC, CMYK ou RGB ou algum outro perfil aqui. Mas isso vai agilizar o seu fluxo de trabalho, beleza? É só ativar o cadeadozinho aqui. Nossa próxima dica é sobre você, através de atalhos, né, você alternar o tipo de nó. Quando a gente cria um segmento de reta, vou pegar aqui a ferramenta forma, então, segmento de reta, né, daqui para cá. Então, ele é criado com um nó cúspide. Mesmo que eu crie um objeto aqui no meio, ó, é um nó cúspide. Ele fica quadradinho. Vou dar um zoom aqui. Fica um nó quadradinho. Quando a gente muda para curva, né, um segmento desses aqui para curva, ó, vou transformar em curva. Ele está aqui cúspide. Lá eu vou selecionar todos. Transformar em curva aqui, né? Todos. Então, como a gente transformou todos em curva, esse aqui é um nó cúspide, né? A gente vai movimentar e ele vai permanecer aqui. Se eu mudar aqui para suave ou teclar C, ó, ele já muda automático, tá vendo? Para suave. Se eu teclo C novamente, ele volta para cúspide. Se a gente usar o simétrico, se tiver um nó que é simétrico, se o vetor já existia ou não, se você teclar C, ele vai mudar para cúspide, tecla C novamente, ele vai mudar para suave. Nossa próxima dica é aqui no Photopaint, né? Eu vi que eu mudei aqui para o Photopaint porque é uma dica aqui diretamente nele. Eu posso pegar uma imagem que está lá no CorelDRAW e editar ela no Photopaint e salvar, né? Claro, mas aí eu vou mostrar diretamente aqui no Photopaint como é que funciona o recurso, que é esse aqui, ó. Endireitar imagem. Note que essa imagem aqui está com a linha do horizonte inclinada, apesar de que a foto da estrada aqui está bem corretazinha, né, de acordo com o que queria, né, vai depender do propósito do fotógrafo, ou você que está produzindo um layout, e a gente usa aqui, ó, a linha para a gente endireitar, certo? A gente pode trabalhar de forma automática, especificar ângulos, se for o caso, mas aqui a gente já faz direto no manual, e aí é só clicar em aplicar, e ele vai endireitar a imagem aqui, ó. Vai deixar a linha do horizonte bem certinha, né? Ele tem algumas configurações como cortar a imagem, certo? Que a imagem vai receber um corte, então quando ela vai endireitar, ela vai girar, certo? Ela está girando, então ela recebe um corte. Se a gente não marcar aqui, vai ficar diferente. Eu vou fazer aqui sem estar ativado o corte. Eu vou aplicar, ó, ele gira a imagem no sentido que a gente precisa e aí vai fazer um ajuste, criando um novo espaço aqui da imagem. Como o fundo aqui está achatado, então ficou aqui o fundo branco, tá? Um outro exemplo aqui, a ferramenta já está ativada, né? Por isso que já apareceu aqui. Vou dar um zoom, aproximar um pouco mais. Essa foto desse lago é muito bonita, tá? Mas aí a gente quer deixar essa linha do horizonte para cá. Então a gente vem aqui, ó, posiciona, vou aplicar. Ela fez aqui direto na imagem. Por que não apareceu o recortar, Ivanberg? Porque, ó, a imagem não estava achatada, certo? Ela estava como um objeto. Eu vou desfazer aqui. Vamos voltar. E aí, antes de usar a ferramenta de corte aqui, aliás, de endireitar, né? Vamos achatar a imagem. Eu vou em objeto. Combinar objetos com fundo. Pronto. Agora sim, quando eu for endireitar, ele vai estar aqui o aviso para que a gente possa... O aviso não, vai estar disponível aqui o botãozinho, né, para a gente possa fazer já também automático o corte da imagem. E aí sim a gente clica no aplicar e ele fez já o corte da imagem. Quando você está fazendo a edição
de JPEGs, PNG, né, de imagens diretas, é interessante você fazer dessa maneira. Se você está fazendo alguma edição aqui com montagem, fusões, vários objetos aqui, né, que são as camadas, né, então você pode até trabalhar sem isso estar ativado, sem precisar achatar o fundo, beleza? Então fica essa ferramentazinha aí para você endireitar as imagens de modo muito rápido e prático no Corel Photo Paint. De volta ao CorelDRAW, nossa próxima dica é como inserir texto Lorem Ipsum automático, né? O que é isso? É aquele texto que a gente tem aqui de exemplo. Eu tenho uma caixa de texto e aí a gente tem um texto já preenchido aqui, né, como exemplo. Como é que a gente insere? A gente vai lá no Lorem Ipsum, copia aquele texto e cola aqui, né, o Musum Ipsum, né? Tem vários outros, né? Não precisa, ó, botão direito aqui na caixa de texto, inserir marcador de texto. Pronto, ele já coloca. Então, o que você tem que fazer para você ter o texto já preenchido em toda a caixa de texto? Você tem o espaço da caixa de texto. Vou fazer mais de uma aqui. E aí você formata a fonte. Eu vou colocar aqui, ó, tamanho 14. A zap. E vou colocar aqui alinhado à direita. Então, quando eu clicar com o botão aqui direito, inserir marcador de texto, ele já vai inserir já com as configurações, certo? Então, isso quando você já tem a sua caixinha de texto já pronta, já pré-definida. Isso é muito útil para quando você trabalha com bonecas, tá? Quando você cria os templates de texto. Então, até mesmo você trabalhar com colunas, colocar Times New Roman aqui, tamanho 13, justificar, e aí o botão direito, inserir marcador de texto, ele já inseriu tudo bem certinho, né? Isso é muito útil quando você tem, por exemplo, ó, você está montando um layout, né? E aí você tem aqui a sua configuração, então você é só clicar com o botão direito, inserir marcador de texto, o documento já fica pronto para quem for dar continuidade no layout, então para você mostrar já previamente para o seu cliente, né, na hora que você está montando o grid aí do seu layout. Então você já manda com o exemplo para ele, né, e ele vai só depois mandar o texto para você. E aí tem um detalhe, ó, que é o seguinte: você vem aqui em texto, estatísticas do texto. Então você vai ter uma noção de mostrar para o seu cliente, né, ou para o redator da sua equipe, né, quem for produzir o texto, você vai dar informação para ele, ó, aqui nessa caixa de texto nós temos aqui um espaço para aproximadamente 294 palavras e 1865 caracteres, certo? Isso é muito interessante, muito útil, porque aí você já dá uma noção para a pessoa. Você diz aqui, ó, como espaço máximo, tá? E aí ele vai ter uma noção, e aí o texto que vier vai vir bem certinho para você, né? Porque você já definiu que fonte você ia usar, né? Qual o tamanho da fonte, qual o tipo de alinhamento, de espaçamento entre linhas, entre parágrafos. Você já definiu tudo, né? Então você monta a boneca, você sabe bem certinho aqui quais são a capacidade, né, que a fonte tem, que a caixa de texto tem para absorver naquelas configurações de fonte, beleza? E a nossa dica bônus é sobre usar ornamentos OpenType. Nós temos um vídeo completo sobre isso aqui no canal. Vou colocar um card, mas aí de forma bem simples, ó, você seleciona a fonte, ela tem que ser uma fonte com recursos OpenType. Aí você deixa ativado aqui os OpenTypes interativos. E aí você pode selecionar a fonte, pode ser a palavra inteira. E aí você vai encontrar aqui, ó, opções de ornamentos das fontes, conjuntos estilísticos, um monte de coisa bacana para você fazer. Inclusive, você pode trabalhar apenas específico uma letra, se for o caso, né? Vai sempre depender da fonte. Ou, por exemplo, aqui, ó, ver as ligaduras, né? Como você vai poder alterar as formas de ligação aqui em alguns caracteres. E aí, como é que você vai saber disso? Você vem aqui em texto. Você tem aqui, ó, opções de ligatura. Você vai ter aqui opções estilísticas. Você vai ter aqui conjuntos estilísticos.
E aí quando você abre, ó, ele vai mostrar quais são os tipos de conjuntos estilísticos. Então você pode aplicar aqui na fonte, escolher quais conjuntos você quer aplicar dessa maneira. E aqui, claro, selecionando é um modo mais interativo, né? E você nota que a gente tem vários aqui ligados, ó. Além, é claro, de que você no painel glifos, se você pegar a fonte aqui, a Logotype Frenzy, né? Então, Logotype Frenzy. Você vai ter aqui todas as opções. Você, claro, pode selecionar aqui quais são as ligaturas que você quer ver, quais são os ornamentos, quais são os conjuntos estilísticos. Ó, ligaturas padrão. Ele vai mostrar aqui todas as ligaturas padrão aqui que ele tem disponível aqui na fonte, né? Aí, ligaturas opcionais. Você já vai ter várias outras opções de ligatura diferenciadas. E vários outros conjuntos estilísticos você pode observar um por um, né? A diferença é que aqui eu posso pegar um determinado conjunto especial de caracteres desse e trazer para cá. E quando a gente clica aqui, a gente tem a original e tem o conjunto estilístico, tá vendo? Você vê que percebe que tem diferenças também entre eles. E aí, claro, tem fontes que vai ter opções como, por exemplo, você mudar um caractere. Tinha uma que você digitava 2 vezes barra de espaço, ele incluía os ornamentozinhos, né? Nós temos essa fonte aqui, que ela é bem interessante, ó. Se você repete o caractere, opa, tá maiúsculo, né? Quando você repete, ó, ele cria esse efeitozinho aqui bem interessante. A letra U, aí U, tá vendo? Individual. É a fonte Stretch Pro. No caso, ela tem a versão free e essa é a versão comercial dela, né? Algumas fontes não trazem as opções, mesmo com o OpenType ligado, ó, não trazem, certo? Isso aí é uma questão da construção da fonte, ó. Essa Shoreline, por exemplo. Se eu pegar ela aqui, ó, Shoreline, Script Bold, ó, fonte inteira. Você vê que ela falta diversos caracteres, até porque também essa aqui é uma versão free dela, certo? Ela tem a versão completa comercial. Na tabela, certo, de caracteres, a gente observa assim, quais são os caracteres. Aqui é abrindo parêntese, aqui é fechando parêntese. Eu posso também utilizar aqui a barra, que do outro lado ficou melhor, né? E aí, claro, você pode pegar alguns desses conteúdos aqui e trazer e usar de forma individual, certo? Mas fica aí essa dica de você utilizar através do interativo aqui, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, que tenham aprendido coisas bem interessantes, bem bacanas. Comenta aí se tinha alguma novidade, se alguma coisa você ainda não sabia como fazer ou aprendeu a utilizar melhor a partir desse vídeo, tá? Com essas dicas. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativa lá o sininho, certo? Compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixe o seu like. Meu nome é Vanberg Moreira. Até o nosso próximo vídeo. Esse foi mais um Dicas do Greve.